Olá, bem-vindo a mais uma aula de inglês. Eu sou Guilherme Rodrigues, professor de inglês. E agora eu vou ensinar vocês como é, pesquisar palavras, conhecer palavras em inglês, descobrir seu significado e procurar frases em inglês de modo fácil. Então eu deixei quase tudo pronto. Eu tenho aqui 10. Eu selecionei 10 palavras em inglês do jeito que eu peguei aqui. Eu tô com um livro aqui na minha frente e eu selecionei 10 palavras em inglês, do jeito que eu vi aqui no no livro. E aí eu peguei essas 10 palavras e joguei no Chat GPT. Aí eu escrevi: "Me dê frases com as seguintes palavras em inglês, junto com a tradução em português: ground, sore, stiff, cringe, gorse, nuzzled, dotted, pod, copse e bro." E aí ele deu aqui as 10 frases com essas 10 palavras. Perfeito, aqui estão contextualizadas com cada uma dessas palavras. Frases contextualizadas com cada uma dessas palavras. Primeiro em inglês, depois com a tradução em português e uma breve explicação. Então, aqui tem palavra aqui que eu não sei, ou não sabia mesmo o significado nem a pronúncia. Por exemplo, essa aqui eu não sabia. Significa elástico flexível e que volta à forma original. É tipo um elástico, tipo um colchão que você aperta e ele volta à forma original dele. Então, como que eu descubro também a pronúncia dessa palavra? Eu eu costumo usar esse site aqui, Oxford Learners Dictionaries, e aí eu colo a palavra aqui. Eu pesquiso a palavra Springy, springy, spring, springy, e aí ele dá o a spring, acho que é springy, spring, e aí ele dá a pronúncia da palavra, spring. The new mattress felt soft and springy. O novo colchão parecia macio e elástico. E aí ele deu uma explicação dessa palavra. Descreve algo que afunda um pouco, mas volta rapidamente à forma, como grama, colchão ou cabelo. Por exemplo, essa aqui, ó, gorse. Eu não sabia o que era tojo. Arbusto espinho com flores amarelas, comum na Inglaterra. E aí eu vim no Google Imagens e pesquisei tojo planta. Então, essa planta aqui. Eu não lembro se eu vi por aqui, se eu já vi essa planta, mas tojo ou gorse é essa planta aqui. E aí eu posso pesquisar também a pronúncia dessa palavra. Eu acho que é gorse. Exatamente, gorse. Isso aqui, ó, com o tempo, você não precisa saber
mas com o tempo você vai pegando o jeito. Gorse. Gorse. Por exemplo, essa aqui, ó. Eu não sei se é bro ou brow. Vamos pesquisar. Aí eu pesquiso aqui. Brow. 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 Então, essa palavra aqui, a gente fala brow. Testa ou topo de uma colina. They reached the brow of the hill and saw the valley below. Eles chegaram ao topo da colina e viram o vale abaixo. E aí eu tenho que pegar essas frases aqui e, e, e estudá-las ou fazer revisão. Eu costumo usar o Anki. O que eu faço é usar o Anki, esse aplicativo aqui de revisão espaçada. Então aqui eu tenho um deck e eu coloco todas as frases que eu aprendo com as palavras que eu quero neste nesse programa, nesse aplicativo. Ele é gratuito para as demais plataformas e para o iPhone ele é pago. Então, o que eu posso fazer aqui é assim: eu copio a, a frase, venho aqui, eu estou no meu deck, eu já fiz a revisão, né? Então, ele não vai ter revisão para fazer hoje, porque eu já fiz. Aí eu colo a frase aqui e eu destaco a palavra que eu quero aprender. Eu negrito ela. E aí ela fica assim, eu coloco na parte da frente do card, front, a frase em inglês. E na frase, no verso, eu coloco. Deixa eu coloco a tradução. Se eu quisesse fazer só em inglês, groaned significa gemer. No, o verbo é groan e groaned é gemeu no passado. Se eu quisesse fazer um card monolingue, é, é, inglês, eu entraria aqui no site e procuraria um, a, a, a definição em inglês e colocaria aqui. Quando eu faço card monolingue, eu coloco, eu vou fazer aqui junto com o inglês. Eu copio tudo isso, eu vou colocar em português e a definição em inglês. E aí eu faço assim, eu coloco deixo a pronúncia, eu deixo sempre a pronúncia em americana. Aqui, esse vermelho aqui que fala name é a pronúncia americana. E essa aqui é a pronúncia britânica. Nesse caso aqui, as duas pronúncias são iguais. Grown. Grown, Grown. grown. E então eu costumo colocar a pronúncia americana. E aí eu destaco aqui
eu destaco aqui e deixo assim. E aí, aqui hum, no card em inglês, eu coloco o visor aqui na frente da frase e aperto esse alto-falante. Para ter esse alto-falante no Anki, você precisa ter este, deixa eu ver, este add-on que você vem aqui, get add-ons, browse add-ons. Deixa eu ver se ele abre. E aí você procura aqui o Awesome. Eu faço assim. Esse aqui e eu baixo ele. Você copia esse código aqui e aí no Anki você coloca aqui esse código e aperta OK para ele ser instalado. Como eu já tenho, eu não vou fazer isso. Então vou fechar aqui e vou voltar para o para o card que eu estava fazendo. Aí eu miro, eu coloco o cursor do mouse aqui na frente da frase e aperto o alto-falante. When he stood up after the long meeting, he groaned and stretched his back. E aí ele coloca o áudio dessa frase aqui em inglês. E aí fica com tudo isso aqui, que é o arquivo de áudio que ele criou para essa frase. E aí eu aperto Add. E aí ele vai adicionar esse card ao meu Anki, ao meu deck do Anki. Como eu já fiz tudo, não vai aparecer nada, mas ele já foi adicionado. Outra forma de adicionar cards ao Anki é fazendo isso aqui. Eu copio todas essas frases aqui, só as frases, sem as explicações, e coloco aqui. Por exemplo, a frase que eu acabei de adicionar no Anki, ela ficou aqui, junto com a tradução. Para colocar a tradução no mesmo card, frente e verso, na frente a frase em inglês e no verso a tradução, eu venho aqui, ó, e aperto a tecla Tab do teclado, Tab. E aí ele vai criar esse espacinho aqui. Eu já fiz isso com todas as frases, já estão todas postas aqui com o com a forma aqui de, na frente, a frase em inglês e no verso a tradução. E aí eu, para destacar a palavra que eu quero aprender, eu coloco isso aqui, um eu não sei como se fala esse símbolo aqui, eu não lembro, e um B. Eu coloco um B entre esses 2 símbolos aqui, de mais e de menos, né. E para fechar, eu tenho que fechar para deixar só essa palavra aqui entre negrito. E para fechar eu coloco a barra. Então vai ficar o símbolo de mais, o símbolo
de menor barra B, símbolo de maior. E na tradução, eu faço a mesma coisa. Símbolo de menor, o B, símbolo de maior. Símbolo de menor, a barra, o B e o símbolo de maior. Então, faço isso com todas as frases e com todas as palavras que eu quero destacar. Parece difícil, mas não é. Se você pegar uma frase, você vai destacar a palavra que você quer dar ênfase. Sore. My legs are sore after yesterday's workout. Minhas pernas estão doloridas, então sore significa dolorido. After, depois, e yesterday's workout, depois do treino de ontem. Yesterday's workout significa depois do treino de ontem. É after yesterday's workout. After significa depois. Yesterday's workout significa treino de ontem. Então, essa é uma forma de você acrescentar todas as frases de uma vez no Anki. E aí você vai salvar o seu Anki. Ou você aperta aqui, meu computador é Linux. Então ele pode ser diferente do seu, caso você use o Mac ou o Windows. Eu posso apertar aqui em salvar, ou eu posso apertar Ctrl S e ele vai abrir essa janela aqui no meu. Eu já tenho um arquivo que eu deixo pronto aqui para salvar todas as palavras e frases que eu quero aprender. Então, eu coloco o nome do arquivo anki.txt para o Anki poder ler esse arquivo que eu criei. E aperto em salvar. Como eu já tenho, ele vai pedir vai perguntar se eu quero salvar por cima. E eu aperto salvar por cima, replace. E aí vai ficar salvo esse arquivo que eu fiz. E aí eu venho aqui, ou eu faço daquele primeiro jeito, colocando uma frase de cada vez, eu faço desse jeito que eu fiz, colocando todas as frases de uma só vez no Anki. E aí, no Anki, eu aperto Import Files. Import File. Importar arquivo. E aí eu aperto aqui e seleciono o arquivo que eu salvei, o anki.txt. Você pode colocar qualquer nome aqui no seu arquivo, mas ele tem que ter essa extensão txt para o seu Anki ler. Aperto Open, abrir, ele vai abrir vai abrir essa janela, eu aperto Import. Se o seu computador estiver em português, vai estar escrito aqui importar. Eu aperto importar e aí ele vai selecionar, já importou todas as frases que eu coloquei. Agora, elas estão ainda sem áudio. Então, aí eu coloco mostrar, aí vai abrir essa janela aqui e eu seleciono todos os cards que eu, que eu, que eu acabei de importar. Aí eu aperto esse Awesome
TTS, que é o arquivo que faz os áudios das frases, e aperto adicionar áudio à seleção, ao selecionado, ou add audio to select. E aí ele vai gerar os áudios das frases. Ele vai demorar um pouco, mas eh, ele vai demorar assim uns 5 minutos, 10 minutos, dependendo da, da quantidade de frases que você adicionou ao seu Anki. Então, essa é a forma que eu faço para aprender novas palavras em português, em inglês. É assim que eu faço desde sempre. Eu posso selecionar palavras aleatórias. Aqui eu já tenho lido um texto, um livro. Eu selecionei 10 palavras do livro, coloquei aqui e escrevi no coloquei no Anki. Estamos recapitulando. Me dê frases com as seguintes palavras em inglês, junto com a tradução em português. E aí você coloca as palavras que você quer aprender aqui e ele vai fazer dessa forma aqui. Aqui ele me deu 10 frases. Se você quiser mais frases, eh, você pode escrever aqui. Por favor, me dê mais frases. Aqui ele está falando para, quer que eu monte uma mini história usando todas essas palavras juntas para praticar o inglês, praticar vocabulário em contexto. Se você quiser fazer isso, você faz, mas se você quiser mais frases, você escreve aqui, por favor, me dê mais frases com essas palavras. Aperta Enter e ele vai dar mais palavras com essas. Vai dar mais frases com essas palavras. E aí ele deu, na primeira vez, ele deu uma frase de cada, com cada, uma frase com cada palavra. Agora ele está dando 3 frases com cada palavra. E outra coisa que o tojo, eu não sabia o que era tojo em português, então pesquisei aqui no Michaelis o que era tojo. E aí ele deu a explicação do que é tojo. Arbusto perene da família das leguminosas, nativo da Europa Ocidental, alcançando até 3 metros de altura, com ramos espessos, coberto de espinhos, flores amarelas, presentes durante quase todo o ano, vagem oval de cor marrom arroxeada, contendo cerca de 3 sementes, tojeira, tojo arnal, tojo ordinário. Então, além, eu não sabia que era tojo, às vezes a gente teria algum outro nome em português, mas não tem, é tojo mesmo. E tojo, essa plantinha aqui, que eu não conheço. E aí ele já fez todo o áudio do, do meu Anki. Como eu já fiz aqui as já fiz as revisões, ele não vai mostrar as, as frases que as novas frases que eu tenho. Mas se eu vier aqui, browse, new,
ele vai dar todos os novos cards que eu tenho, que são esses aqui. Então, ó, todos brow, copse, copse, pod, pod é arranhou, pó é pata e o verbo pó é arranhar. Dotted, dotted, nesse caso, é espalhado ou espalhadas. Nuzzled, roçou. The cat nuzzled my hand and started purring. O gato roçou a cabeça na minha mão e, e começou a ronronar. Purring é ronronar. Purr é ronronar. E aí ele deu todas as palavras, adicionou todas, como eu coloquei duas, eu dei uma de exemplo como adicionar sozinha, ele adicionou duas iguais. Não tem problema deixar duas iguais, eu vou deixar duas frases iguais e vou deixar assim. Aí no outro dia, como eu já fiz a revisão do meu Anki, hoje ele não vai mostrar nenhuma revisão para fazer. Mas amanhã eu tenho revisões para fazer e ele provavelmente vai mostrar essas, essas frases que eu adicionei hoje. Então amanhã eu reviso as frases que eu tenho para revisar e as novas que eu adicionei. E aí você pode apertar aqui, ó, sincronizar ou sync, e ele vai sincronizar o seu Anki. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de como pesquisar palavras e aprender palavras em inglês de forma simples e fácil, adicionando no seu Anki, ou se você preferir, você pode ter um caderno. Eu uso o Anki para fazer a revisão, ou você pode escrever num caderno essas frases e aí todo dia você vai ler algumas frases. Para mim é mais fácil revisar no Anki, por isso que eu uso o Anki. E se você quiser fazer os dois, o Anki, escrever a frase em um caderno, é muito bom porque você vai estar reforçando a sua memorização. Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado e até mais.